Olá, meu amigo. Chegamos então aos últimos dois capítulos do livro, que na realidade não são capítulos, são apêndices, mas de tão denso eu digo que é capítulo, né? Tanta informação, de tanta amadurecimento que nos causa esses dois apêndices, eu vou tratá-los como capítulos. E finalmente, eu não sei se você, durante toda a leitura desse livro, conseguiu colocar em prática aqueles desafios que tem no livro. Eu confesso para você que no início eu não estava conseguindo achar uma pessoa que eu pudesse chamar realmente de amigo, mas eu consegui. Eu achei um grande companheiro de luta que nós temos compartilhado um pouco da nossa vida com encontros regulares. Então comentamos ali de como tem sido o nosso trabalho, a nossa família, o nosso relacionamento com esposa, com filhos, e tem sido para mim um grande aprendizado, tem sido para mim um alívio até da carga pesada que nós homens sempre carregamos. É tão difícil sermos líderes, tão difícil sermos sacerdotes do lar, tão difícil hoje a pressão que o mundo tem sobre a masculinidade, é tão difícil nós nos mantermos perante o Senhor no caminho certo, no caminho correto. E isso nos facilita muito a nossa vida. Então eu indico a você, procure uma pessoa que seja cristã, um homem maduro, que possa compartilhar com você a vida. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil você se manter nessa caminhada. Nós vamos falar um pouquinho então dos dois apêndices, os dois últimos apêndices, né, o apêndice A e o apêndice B. E lá no fundo, o livro, esse primeiro apêndice A, fala que lá no fundo todo homem precisa de um amigo. Jonatas disse a Davi, aliás, Davi disse a Jonatas, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor de mulheres. Veja o quão profundo é esta frase, esta declaração que Davi falou sobre Jonatas, quando ele soube que Jonatas tinha falecido. E realmente, amigos, a partir do momento que você consegue se vincular e abrir realmente seu coração, abrir suas emoções para companheiro de jornada, você vai perceber que esse enlace, essa união se fortalece muito com o compartilhar da vida. E você pode chegar até o ponto de falar uma frase dessas que Davi falou. Nesse apêndice A, o autor fala sobre um momento da sua carreira militar, onde eles estavam como equipe, como Rangers, atravessando um pântano, e aquele pântano era no inverno, a temperatura muito baixa, e eles tinham que praticamente atravessar com água pela cintura, então eles decidiram, para não molhar a roupa que eles estavam, e quando chegasse lá poder vestir a roupa seca para não ter hipotermia, eles decidiram tirar as roupas, ficar somente de cueca e atravessar aquele pântano dessa forma. Eles foram até que de repente o pântano virava um rio e se debateram muito para conseguir atravessar tudo aquilo, mas em unidade eles conseguiram chegar até o destino, até o ponto final. E ali ele comenta que celebraram muito aquela grande vitória e como se fosse até um ato de amizade infantil, eles se abraçam e celebram a comemoração daquele desafio, que era até um desafio com risco de vida. Eu, particularmente, eu já vivi uma situação similar ao que o autor coloca aqui, no meu tempo de escotismo, lá com os 16 ou 17 anos, onde nós tínhamos um desafio de uma jornada noturna, de seguir um mapa e utilizar somente a bússola. À noite, somente bússola é algo muito difícil, né, principalmente na mata, onde você não tem muitos pontos de referência. E nós fomos naquela jornada, fomos atravessando lugares similares como essa redação aqui do autor, onde tinha água, tinha um pantanal, e atravessamos tudo aquilo, e ficamos na dúvida se estávamos no caminho certo ou não estávamos, compartilhando de qual seria o caminho certo, verificando a bússola, checando o caminho, e no meio da madrugada, nós já exaustos decidimos, então vamos acampar por aqui mesmo, vamos dormir aqui mesmo, e não tínhamos equipamento nenhum. Tínhamos uma lona que estendemos no chão, eu tinha um cobertor leve, e nós deitamos lado a lado para aquecer os nossos corpos, era inverno, e colocamos aquele cobertor por cima de nós, e foi a nossa estratégia de poder passar por aquele acampamento de sobrevivência. E nós notamos que depois daquela sequência, nossa amizade se fortaleceu muito mais. Nós nos tornamos muito mais amigos, nos tornamos muito mais próximos um do outro. E o livro fala exatamente disso, que ao compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades com um companheiro,
essa amizade se fortalece. Quando abrimos nosso coração para o nosso companheiro, com o nosso amigo, nossa amizade se fortalece e nos unimos ainda mais e parece que tornamos um vínculo de amizade muito mais profundo. Não parece, nos tornamos realmente com um vínculo de amizade muito mais profundo. O autor também fala sobre a arquitetura das casas, que eram as casas mais antigas, e a arquitetura das casas atuais. Ele destaca que as casas mais antigas tinham uma varanda grande, portas logo depois da varanda, uma porta mais fácil, larga, fácil de entrada na casa, e como isso refletia a sociedade da época, onde tínhamos tempo de sentar na varanda, compartilhar a vida, falarmos sobre as nossas correrias do dia a dia, e depois entrarmos pela porta grande e compartilharmos de uma mesa, compartilharmos de um café, e assim termos a comunhão. E hoje em dia a arquitetura da casa está tão diferente, né? Não existe mais varandas. As casas são espaços mínimos. A sala de jantar é muito pequena, se é que tem. A cozinha é um espaço muito pequeno, se é que tem. Né? Isso reflete exatamente a nossa vivência atual como sociedade. Nós não temos mais tempo de compartilhar a nossa vida, chamar os amigos para adentrar dentro dos nossos lares e compartilharmos a vida. Na página 219, o autor fala sobre a diferença entre as amizades de homem e as amizades de mulher. E se você me permite, eu vou ler aqui um pouquinho dessa página 219, onde ele fala assim, olha só, observe que homens e mulheres de meia idade definem de maneira bastante diferente sobre o que é amizade. A maioria absoluta das mulheres falaram que amizade tem a ver com confiança, confidencialidade, enquanto os homens descrevem um amigo como alguém com quem posso sair, alguém cuja companhia eu aprecio muito. As amizades masculinas giram em torno de atividades, enquanto as de mulheres giram em torno de compartilhamento. E aí a diferença da amizade entre homem e amizade entre mulher. A amizade exige honestidade, confiança, requer vulnerabilidade, e essa é a linha básica da síndrome nada de amigos, orgulho. Homens de verdade precisam um do outro. O Senhor nos fez assim. Se o Senhor não tivesse nos feito com a necessidade de termos um compartilhamento de vida, o Senhor não nos criava como independentes, como seres totalmente independentes. Mas não, Ele nos criou, em primeiro lugar, dependentes totalmente dEle. E segundo, dos nossos relacionamentos. E a amizade está dentro disso. Homens têm dificuldade de expor seus sentimentos. Eu não sei se você já notou, mas quando os homens marcam algum compromisso, sempre é para um futebol, para ir jogar, para contar piadas, a beber, mas não conseguem se aprofundar, entrar em conversas mais pessoais, conversas mais íntimas. Nós temos essa dificuldade. E como isso nos prejudica em nossa vida. O fardo fica muito mais pesado quando nós não compartilhamos as necessidades e as alegrias que nós vivemos no dia a dia, não é mesmo? Quando perguntamos para um amigo se está tudo bem, nós só esperamos uma resposta. Sim, tudo bem. Né? E quando vem uma resposta mais ou menos, não estou tão bem, a gente meio que, não queria ter ouvido isso, vira a página, não, fala que está tudo bem, eu não sei o que eu faço de agora em diante, né? Se você disser para um amigo, quando ele te perguntar, como vai? Se você disser, não está tão bem, vai dar um baque na conversa, parece que trava, não é mesmo? Nós precisamos mudar isso, amigos. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, a abrir os nossos ouvidos e ajudar os nossos companheiros de luta. Abrirmos nosso próprio coração e expor nossos sentimentos. Como isso é difícil para nós. Mas eu creio que nós iremos conseguir. Com a caminhada, através desse livro, nos ensinou exatamente tudo isso. Então, eu desafio você a, nesse momento, parar um pouquinho e pensar com quem eu posso compartilhar minha jornada de vida. Com quem que eu posso repartir as minhas alegrias, as minhas dores, ou simplesmente falar sobre o cotidiano. Eu te desafio, pense agora um pouco. Quem pode ser o meu amigo verdadeiro que eu posso abrir o meu coração? Mas como nós encontramos uma amizade verdadeira? Você deve estar pensando isso agora. Ok, eu quero achar um amigo, eu preciso achar um amigo, mas como eu devo achar um amigo? No livro, o Stu Weber fala a respeito do pai dele,
quando em tempos da Segunda Guerra ele estava numa construção, num prédio do exército, numa vigília, e ele estava de um lado do prédio e ele observa do outro lado, numa madrugada, um outro soldado distante, e ele não conhecia aquele outro soldado, mas ele tinha com ele algumas bolachas de chocolate. E ele pensa, eu vou dividir, compartilhar essa bolacha com aquele meu companheiro, com o soldado. Ele vai até lá e oferece uma bolacha e ali eles iniciam uma amizade que na época da edição do livro já tinha 55 anos de amizade profunda. Que tal você iniciar por uma simples bolacha de chocolate? O livro fala sobre princípios Piton ou Pitão de amizade. O que é isso? O que é o Piton? Piton é uma ferramenta que os escaladores usam em suas escaladas, onde na fenda da rocha ele consegue colocar aquele instrumento e aquele instrumento faz uma trava e aí depois ele coloca um colchete e pelo colchete ele coloca a corda e ele continua a sua escalada. Para que serve aquele equipamento? Em caso de um deslize, de uma queda, ele vai cair, deslizar somente aonde colocou o piton. Aquilo é uma trava de segurança para ele. E a amizade cristã, amizade legítima, exatamente isso. Uma trava de segurança para a nossa vida. O autor falou sobre 4 princípios piton na amizade. O primeiro deles, valores compartilhados. O que é isso? Você pode ter muitos amigos ao longo da sua vida, mas nunca terá um amigo de alma que não ande com o Senhor. Nós precisamos escolher amigos, sim, mas amigos que tenham os mesmos princípios e valores que os nossos. Imagine você tem alguma dificuldade, de repente, no seu casamento, e se esse amigo não é um amigo cristão, com valores corretos, com valores baseados na Bíblia, esse amigo pode te dizer, separa que é melhor. Não são conselhos sábios. Então, quando você for escolher um amigo, pense muito bem se esse amigo realmente é um amigo com valores e princípios iguais aos seus, iguais ao da Bíblia. Segundo princípio Piton, amor altruísta. É mais ou menos o que o autor falou do pai dele lá no tempo de guerra, onde ele compartilhou a bolacha de chocolate. O autor fala sobre Jonatas, quando dá para Davi o seu manto, a sua túnica e a sua espada. Não que ele precisava dar, mas por um amor altruísta, ele dá a Davi tudo aquilo, que tinha um significado muito grande. A sua capa, a sua vestimenta, seu manto e a sua espada eram equipamentos que ele usava para se defender, para se proteger, e ele se abre como se estivesse dizendo, aqui eu entrego para você o que eu tenho de mais importante. Esse é um amor altruísta, um exemplo de amor altruísta. No amor altruísta não existe ciúme, não existe competitividade e nem comparação. Terceiro ponto que ele coloca, lealdade. Jonatas, perante Saul, defende Davi, mesmo Saul sendo seu pai. Ele defende Davi e tenta mostrar a Saul o que Davi havia feito até então para defender o reino, para ajudar Saul. Então ele mesmo, correndo perigo de vida, ele defendeu Davi de Saul. Quarto princípio, Piton, verdadeira transparência. Jonatas se comprometeu com Davi de avisar caso seu pai esteja realmente decidido de matar Davi. E ele falou para Davi, se o meu pai realmente estiver decidido, eu vou te avisar. E ele avisou. Jesus também colocou isso em João 15,15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. Transparência. Desde pequenos somos ensinados a esconder nossas emoções. Homem não chora. Nos travar, nos segurar perante as dificuldades. Mas não é isso o princípio que aprendemos na Bíblia. O princípio da Bíblia é, nós precisamos compartilhar a vida com amigos que têm os mesmos valores. Princípio daí da transparência verdadeira. Jesus foi totalmente transparente no seu relacionamento com os 12. E assim nós precisamos ser. Chegamos agora no apêndice B, o final do livro. Eu não sei você, mas até aqui essa jornada foi muito empolgante. Eu espero que você, se ainda não encontrou, encontre esse amigo. No apêndice B, o autor fala o que é preciso para alcançar os homens. E ali ele narra como começou o ministério de homens na igreja onde ele pastoreava. E começou com uma série de pregações sobre o que significava ser homem. E ele percebeu que essas pregações foram tão intensas, pois as pregações anteriores, que não eram sobre esse tema,
Ele vendia 30 fitas cassete sobre as gravações e nessa ele vendeu 300. Então esse era um assunto muito importante e do qual nós estamos vivendo aqui no Legacy, o Ministério de Homens. Eu te convido, venha fazer parte do Legacy. Você vai viver o apêndice B. Deus abençoe e um abraço no seu coração.